Olá, caros alunos. Hoje nós estudaremos as inequações trigonométricas envolvendo a função tangente. Antes de eu começar a resolver tanto uma equação ou uma inequação envolvendo a função tangente, lembrando que, pelo fato da tangente de 90 e 270, o prolongamento ser paralelo ao eixo das tangentes, isso implica que a tangente de 90 e 270 em todas as suas voltas não existe. Então, pelo fato disto, eu já vou deixar aqui, tanto no 90, 270, em todas as voltas, com todas essas extremidades, um intervalo aberto. Supondo, se tivéssemos a situação tangente de x igual a raiz de 3 sobre 2. Lembrando que a tangente no primeiro quadrante, que resulta em raiz de 3 sobre 2, é o π sobre 6. Pelo fato de você prolongar o arco que descreve o ângulo de π sobre 6 até encontrar o eixo das tangentes, a medida deste segmento vale raiz de 3 sobre 3. Agora, resolvendo a inequação, note que ela pede que seja a tangente de x maior ou igual a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, no π sobre 6, que é o 30 graus, aqui eu vou deixar um intervalo fechado. Lembrando que a tangente de arcos opostos possui o mesmo valor da tangente, então em 7π sobre 6 eu também vou deixar um intervalo aberto. O que a inequação está pedindo? Que os arcos sejam maiores do que raiz de 3 sobre 3, ou seja, a tangente tem que ser maior do que raiz de 3 sobre 3, então ela vai de raiz de 3 sobre 3 até o mais infinito. Agora nós veremos quais são os arcos que obedecem e os arcos que desobedecem o que a inequação está pedindo. Note que todos os arcos que estão entre 0 e π sobre 6, todos esses arcos aqui, o valor da sua tangente desobedece pelo fato de ser entre 0 até raiz de 3 sobre 3. Agora note que os arcos entre π sobre 6 até quase 90, todos esses arcos obedecem o fato da tangente ser maior do que raiz de 3 sobre 3, pelo fato de o seu prolongamento ser todos eles maiores do que raiz de 3 sobre 3. Note que no segundo quadrante e quarto quadrante a tangente é negativa, desobedecendo a inequação. Os arcos que estão entre 180 e o 7π sobre 6, lembrando que aqui é 210, são os arcos que desobedecem o fato da tangente ser maior do que raiz de 3 sobre 3, pelo fato de variar entre 0 e raiz de 3 sobre 3. Como a tangente de arcos opostos possui o mesmo valor da tangente, então note que todos esses arcos aqui, que também variam no intervalo de 7π sobre 6 até o 270 graus, que é os 3π sobre 2, eles possuem o valor da tangente ser maior do que raiz de 3 sobre 3. Agora, obedecendo o intervalo de resolução, inicialmente de 0 a π sobre 2, ou seja, de 0 a π sobre 2, nós teremos que escrever todos os arcos cuja tangente é maior do que raiz de 3 sobre 3. Então, note que são os arcos entre π sobre 6 até quase π sobre 2. Então, o nosso conjunto de solução seria π sobre 6 menor ou igual que x menor, entre aspas, igual a π sobre 2. Eu concordo que aqui o menor ou igual obedece o intervalo, mas acaba desobedecendo pelo fato da inexistência da tangente. Então, tomem um cuidado que aqui seria um intervalo aberto, ok? Agora, considerando no intervalo de 0 a 2π, ou seja, na primeira volta completa, nós teríamos dois intervalos, entre π sobre 6 e quase π sobre 2, ou entre 7π sobre 6 e quase 3π sobre 2. Então, o nosso conjunto de solução seria π sobre 6, menor ou igual a x menor do que π sobre 2, ou o segundo intervalo no terceiro quadrante é o 7π sobre 6, menor ou igual a x, menor que o 3π sobre 2. Considerando agora em todas as voltas no conjunto das infinitas determinações, eu teria que englobar todas as voltas escrevendo o conjunto dessas infinitas determinações. Eu vou considerar apenas esse intervalo e note que se eu somar 180 apenas, ou seja, n vezes π, eu acabo embutindo os arcos que estão opostos, portanto, no terceiro quadrante. Então eu posso escrever que é o π sobre 6
mais n vezes π. Note que quando eu somo 180 eu acabo descendo para o terceiro quadrante, menor ou igual a x menor do que o π sobre 2 mais n vezes π. E lembrando também que o n tem que pertencer ao conjunto dos inteiros por representar quantidade de voltas. Obrigado pela atenção e bons estudos.